senti muito mal também, porque nunca passei por uma situação dessa e a gente trabalha tanto para que isso não aconteça, e numa competição tão importante a gente escutar isso de uma jogadora, né? Espero que ela tenha consciência do que ela falou e que ela respeite o nosso trabalho, porque independente de qualquer coisa, a gente trabalha muito dentro de campo para colocar o Corinthians em final e ser campeão, né? Fala, boleiro e corneteiro de plantão, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Precisamos falar sobre um tema antigo, lamentável, mas que é recorrente dentro do esporte em geral e do futebol mundial. Eu tô falando de racismo. Gente, o racismo é crime com pena que vai de multa a prisão de 2 a 5 anos. A injúria racial, quando a ofensa é direcionada a uma pessoa, também é crime. Tem uma pena mais branda, mas o Senado brasileiro já articula para que a injúria passe a ser também considerado um crime de racismo. No mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, em meio ao combate a esse tipo de preconceito, não é que o futebol outra vez registrou um capítulo lamentável? A atacante Adriana do Corinthians, na goleada de 8 a 0 do Timão contra o Nacional no Uruguai pela Libertadores Feminina, foi chamada de macaca por uma jogadora uruguaia. Ainda em campo, na comemoração dos gols seguintes da goleada, já houve protesto por parte das jogadoras do Timão. Clubes e entidades ligadas ao futebol entraram na onda de protestos contra o ato de injúria racial. CBF, Federação Paulista de Futebol, o próprio Corinthians. Já o Nacional fez vistas grossas e usou sua rede social apenas para parabenizar a garra das suas atletas em campo que atingiram a semifinal da Libertadores. Veja que em 1917, a chamada Lei do Amadorismo no Rio de Janeiro proibia negros de jogarem futebol. A mudança veio aos poucos e o esporte, então de elite, começou a ganhar classes mais baixas e a população negra. Leônidas da Silva, o Diamante Negro, deu o seu recado na Copa do Mundo de 1938 na França e mostrou que o futebol é para todas as classes, etnias e raças. Gente, não precisa ser muito sábio, né? Basta ver que o atleta do século, o rei do futebol, é o brasileiro Pelé. A FIFA, no seu código de ética lançado no início dos anos 2000, proibiu que dirigentes, agentes e jogadores agissem de forma preconceituosa e discriminatória em relação à etnia, raça, cultura, política, religião, gênero ou idioma. Mas com a bola rolando, foram e ainda são muitos os casos de injúria racial e preconceito. Um marco nesse combate foi o episódio envolvendo o ex-atacante Grafite, hoje comentarista do Sport TV e dos canais Globo, e o zagueiro argentino Leandro de Sábato. No jogo pela Libertadores de 2005, o zagueiro do Quilmes ofendeu o jogador do São Paulo, que revidou e acabou sendo expulso de campo. Os dizeres de negro de merda, macaco, de Sábato foi detido ainda dentro do Morumbi e foi levado a uma delegacia onde passou 2 noites e só depois de pagar uma multa de 10 mil reais foi liberado para voltar para a Argentina. Em outubro daquele ano, o Grafite retirou a queixa contra o argentino e o caso foi encerrado. Na mesma competição, no ano de 2014, o volante Tinga do Cruzeiro foi hostilizado pela torcida do Real Garcilaso em jogo realizado no Peru. Imitavam os sons de macaco toda vez que ele pegava na bola. Ninguém nunca se preparou para sofrer um preconceito, ninguém nunca imaginou isso, eu nunca imaginei estar sendo decepcionado por causa de uma situação tão séria. O multicampeão Daniel Alves, ex-São Paulo, também enfrentou problemas de racismo na Europa. Quando jogava pelo Barcelona, num duelo contra o Vila Real, uma banana foi atirada em direção ao jogador quando ele foi cobrar um escanteio. Em resposta, ele comeu a fruta e para a imprensa disse que naqueles 11 anos que tinha de Europa, esse problema era recorrente. Roberto Carlos, outro jogador de seleção brasileira e com carreira vitoriosa na Europa, enfrentou
enfrentou o mesmo problema. Numa partida pelo campeonato russo entre Anzi e Krylia, uma banana foi jogada também em direção ao jogador. A sua resposta foi diferente, ele preferiu deixar o campo naquele momento. E quem não se recorda do episódio do goleiro Aranha no jogo entre Santos e Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2014? Uma torcedora gremista aos berros o chamava de macaco, enquanto outro grupo de torcedores faziam sons do animal. Tempos depois, o goleiro Aranha disse que comprar aquela briga contra o racismo abreviou sua carreira. Depois do Santos, ele ainda jogou por Palmeiras, Joinville, Ponte Preta e Avaí. O hoje goleador do Atlético Mineiro, Hulk, também sofreu com preconceito quando atuava na Rússia pelo Zenit. Segundo ele, no frio país do leste europeu, era corriqueiro ouvir sons de macaco toda vez que ele pegava na bola. A sua resposta sempre foi em campo, com gols e comemorando, mandando beijos para a torcida. O craque brasileiro Neymar foi perseguido em campo pelo zagueiro espanhol Álvaro González, não só na bola, mas também com ofensas e injúrias raciais proferidas pelo jogador espanhol num duelo do Paris Saint-Germain pelo campeonato francês. Ao longo dos anos foram muitos os episódios, dos meias Arouca, Michel Bastos, do zagueiro Paulão, do atacante Obina e dos técnicos Lula Pereira, Cristóvão Borges e Andrade. Todos sofreram com episódios de racismo no futebol brasileiro. Tá na hora de dar um basta nesse preconceito, né, gente? Respeito ao próximo sempre. Racismo é crime e não cabe mais na sociedade em que vivemos. Fica a dica. Gostou do vídeo? Então curte, comenta e compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma força, fortalece e faz esse vídeo chegar mais longe. Um abraço, até a próxima.